Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do Esperança Nerd. Hoje aqui começando uma nova série sobre a Terra-média. E com o primeiro episódio, não podemos falar nada mais nada menos do que o grande autor dessa grande obra que é O Senhor dos Anéis, o autor J.R.R. Tolkien. Cara, o Tolkien é um dos atores mais emblemáticos da Inglaterra. Ao lado de Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, o Tolkien. A história dele começou em 1892, foi quando ele nasceu, na África do Sul. Muito cedo, assim, ele perdeu o pai dele. Ele trabalhava no Banco da África do Sul. O pai dele morreu e muito cedo, com seus 6 anos, ele foi morar na Inglaterra. Na Inglaterra teve um ponto muito importante para ele ser quem ele é hoje, que foi que sua mãe, que era da igreja anglicana, que é a igreja mais popular da Inglaterra, vai lembrar também que seus pais vinham de uma linhagem assim inglesa da África do Sul, mesmo eles moram na África do Sul, e ela se converteu ao catolicismo. E isso foi muito importante para o Tolkien, porque sua obra inteira, sua carreira, sua vida foi muito influenciada pelo catolicismo, pela religião católica. O Tolkien se tornou um católico muito fervoroso justamente por causa de sua mãe. E ele cita isso em diversas passagens, em biografias, em entrevistas. Ele tem orgulho de ser católico. Ele era praticante, ele era fervoroso. E transferiu a religião dele para os filhos dele posteriormente. Tem essa citação aqui do Tolkien. Em uma das cartas presentes no livro Cartas de J.R.R. Tolkien, na carta número 142, datada de 12 de dezembro de 1953, um pouquinho antes do lançamento do Senhor dos Anéis, é uma carta de Tolkien para o sacerdote católico Robert Murray, que foi um sacerdote que foi muito próximo da família de Tolkien, que inclusive também uma curiosidade é que ele rezou o funeral de Tolkien. A carta que ele mandou para o Robert Murray foi assim: acredito que sei exatamente o que você quer dizer com a ordem da graça, e é claro, com suas referências a Nossa Senhora, sobre a qual toda a minha própria pequena percepção de beleza, tanto em majestade quanto em simplicidade, é fundamentada. O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconsciente no início, mas conscientemente na revisão. É por isso que não introduzi ou suprimi praticamente todas as referências a qualquer coisa como religião, a cultos ou práticas no mundo imaginário, pois o elemento religioso é absorvido na história e no simbolismo. Essa é a carta que ele enviou ao Robert Murray. Outra carta de Tolkien referente ao catolicismo, dessa vez é uma carta de número 165, datada de 5 de junho de 1955, depois da publicação do Senhor dos Anéis, que ele respondeu um colunista de um jornal sobre a obra que ele lançou, ou seja, O Senhor dos Anéis. Abre aspas. Ela não é sobre alguma coisa além de si mesma. Certamente ela não possui intenções alegóricas gerais, particulares ou tópicas morais, religiosas ou políticas. A única crítica que me aborreceu foi a de que ela não contém religião, e nem mulheres. Mas isso não importa, e não é verdade, de qualquer maneira. É um mundo monoteísta de teologia natural. O estranho fato de que não há igrejas, templos ou rituais e cerimônias é simplesmente parte do clima histórico descrito. Ele será suficientemente explicado se o Silmarillion e outras lendas da Primeira e Segunda Era, que, para quem não sabe, o Senhor dos Anéis se passa na Terceira Era, e o Silmarillion é um livro que descreve os acontecimentos da Primeira e da Segunda Era, forem publicados. Em todo caso, sou um cristão, mas a Terceira Era não era um mundo cristão. Essas duas cartas nos ajudam a entender mais ou menos como Tolkien introduziu o catolicismo na sua obra, a religião dele. A primeira diz que ele, nos escritos, quando ele começou a desenvolver o Senhor dos Anéis, a criar, porque primeiro o Tolkien começou a escrever os mitos de formação da Terra-média. Começou a escrever sobre a Primeira, a Segunda Era. Primeiro ele começou a introduzir inconscientemente, não queria introduzir o catolicismo. Aí depois ele quando foi realmente escrever o Senhor dos Anéis, quando foi realmente revisar o conteúdo que ele já tinha escrito,
que ele introduziu propositalmente, porque ele viu que combinava muito, ele viu que daria certo introduzir esse certo simbolismo que ele introduz no Senhor dos Anéis, como por exemplo, o Gandalf ressurgir depois de cair naquele abismo, é uma alusão clara a Jesus Cristo retornar 3 dias depois dos mortos. E a segunda carta mostra que Tolkien não decidiu botar religião e cultos no Senhor dos Anéis, não porque não é um mundo que não existe um Deus, ou porque não tem nada, não combina. Foi simplesmente porque na Terceira Era a fé estava abalada, porque acontecimentos que ocorreram na Segunda e Primeira Era fez a Terceira Era ser uma era assim mais dark, sem religião, um clima assim de luto pelo que aconteceu no final da Segunda, que foi a queda de Númenor, a fúria do Ilúvatar. Não que eles tivessem raiva do Deus, só que a população em si não estava preparada para cultuar, estavam separados, reis que caíram, o Sauron, esse tipo de coisa. Parando um pouco de falar sobre a religião de Tolkien e falando um pouco mais sobre a sua vida, o Tolkien era um filólogo. O que é um filólogo? Ele foi formado em Oxford, só para deixar claro, em filologia, que é o estudo da formação de palavras. Por exemplo, ele estuda como que a língua portuguesa foi formada. A língua materna, o português de Portugal, que se uniu com alguns dialetos africanos, que se uniu com algumas palavras indígenas, francesas, alemães. E isso ele estuda como que a língua portuguesa foi fundada pelas suas línguas maternas. E o português veio de onde? Do latim, inglês. Veio do anglo-saxão. Esse é o estudo da filologia. É o estudo científico de como uma língua foi formada, incluindo os aspectos culturais e históricos dela. E isso foi fundamental para a criação do Senhor dos Anéis, porque Tolkien ele queria desenvolver uma linguagem élfica. Ele achou que seria legal, mas ele percebeu que ele não conseguiria, por ele ter esse estudo em filologia, ele percebeu que ele não conseguia desenvolver uma língua se antes de desenvolver uma história e características de um povo para ela, porque não faz sentido certas palavras existirem sem existir um significado. Não posso criar, uma palavra aleatória, forjar uma palavra do nada, sem antes explicar como ela surgiu, porque tudo tem um porquê. Esse é o que ele aprendeu na filologia, e foi aí que ele começou a criar os mitos de formação do Senhor dos Anéis. Foi para preencher a linguagem dele. Então Tolkien não é um escritor, ele é um filólogo. Ele se apaixonava, o prazer dele era a filologia, era o estudo das palavras. Essa citação do Tolkien é sobre a primeira história que ele lembra de ter escrito, que era sobre um dragão verde. Ele escreveu bem pequeno. E eu não lembro nada, exceto o fato filológico. Minha mãe não falou nada sobre o dragão, mas falou que eu não podia dizer, abre aspas, um verde grande dragão, fecha aspas, mas eu teria que dizer, abre aspas, um grande dragão verde, fecha aspas. Eu me perguntei por quê, e eu ainda me pergunto. O fato foi que eu só consigo lembrar dessa história. E depois eu nunca mais tentei escrever uma história por vários anos. E me apaixonei pela linguagem. Ou seja, nem quando ele era pequeno ele gostava de escrever histórias. A paixão dele foi a linguagem. Ele se cativou por isso, por estudar linguagem. Então, se não fosse o estudo da filologia e ele querer se aprofundar mais e criar sua própria linguagem, não teria Senhor dos Anéis, não teria Silmarillion, não teria a Terra-média. E essa é a complexidade do mitológico criado por Tolkien. Porque não é uma história, não é Senhor dos Anéis, é uma história que se passa dentro da mitologia, uma mitologia inteira, são raças, são linguagens,
E isso tudo vai mais aprofundando porque ele queria ter origens das palavras dele, queria ter origem para essa linguagem dele que ele criou. Outro ponto muito importante para a criação de todo o mitológico de Tolkien foi a Primeira Guerra Mundial, que, para quem não sabe, o Tolkien foi veterano. Após ele ser graduado em julho de 1915 em língua inglesa pela Universidade de Oxford, como eu já disse aqui, ele foi comissionado como segundo tenente para integrar o New Army, que era um pequeno exército de voluntários ligado à Força Expedicionária Inglesa. No New Army, ele recebeu 3 semanas de treinamento para ele se tornar um oficial de sinalização do exército britânico. E lá ele era responsável por manter as comunicações entre os oficiais da linha de frente e os oficiais veteranos. E nisso ele utilizava diversos meios de comunicação, como lâmpadas sinalizadores, código Morse, pombos correios, corredores, técnicas visuais, diversos métodos. E todo mundo sabe que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras, que era tinha trincheira aliada e inimiga, e os soldados ficavam às vezes dias, semanas numa trincheira sem sair de lá, só trocando tiro. Eles dormiam lá, faziam suas necessidades lá, comiam lá, e por conta disso, que era um ambiente totalmente insalubre, uma doença muito comum era a febre da trincheira, que era transmitida por piolhos, e o Tolkien contraiu essa doença, enquanto ele estava nas trincheiras como oficial de sinalização do exército. E no começo de novembro, ele foi mandado de volta para se recuperar da doença. E enquanto ele estava no hospital, foi que ele escreveu a primeira história da Terra-média, a Queda de Gondolin, que muito se traça um paralelo entre Gondolin e a Inglaterra, que Gondolin era uma cidade totalmente fortificada, que foi criada justamente para se manter em segredo, e até que um dia ela foi descoberta e foi atacada. Muito se fala que isso seria um paralelo com a Inglaterra, pela Inglaterra ser uma ilha isolada da Europa e estar sendo atacada pela Primeira Guerra Mundial, mas o Tolkien nunca falou sobre isso. E após o Tolkien melhorar a doença, melhorar a febre da trincheira, em 1917, ele foi considerado inábil para voltar ao campo de batalha e foi colocado para servir do posto da guarnição militar até o fim da guerra. Por mais que muito se especule, e se especulava na época, que o Senhor dos Anéis foi um paralelo com a Segunda Guerra Mundial, o Tolkien negou isso, até porque as histórias que ele escreveu foram escritas bem antes da Segunda Guerra Mundial. Simplesmente esse paralelo é traçado porque a data de lançamento do Senhor dos Anéis coincide com a Segunda Guerra Mundial. Mas em relação entre o Hobbit e todo o mitológico da Terra-média com a Primeira Guerra Mundial, é quase que confirmado. O próprio autor disse no prefácio da segunda edição da Sociedade de Noel, abre aspas, o indivíduo precisa estar nele mesmo sob as sombras da guerra para, de fato, sentir a sua real opressão. Mas à medida que os anos passam, parece que as pessoas com mais frequência se esquecem que ser pego na juventude em 1914 não era menos terrível do que as experiências envolvidas em 1939 e nos anos seguintes. No ano de 1918, todos os meus amigos, com exceção de um, estavam mortos. Fecha aspas. E um dos protagonistas de O Senhor dos Anéis, o Sam Gandhi, que foi o melhor amigo de Frodo, que durante todo o livro esteve ao lado de Frodo, foram só eles dois até a Montanha da Perdição para destruir o Anel, sempre ajudou o Frodo, manteve otimismo, ajudava a cozinhar, tal, quem Deus sabe. O próprio Tolkien disse que o Sam Gandhi é de fato um reflexo do soldado inglês, dos soldados comuns e Bateman, que conheci na guerra de 1914, os quais eram muito mais superiores que eu. Então todo esse otimismo do Sam, essa coragem, mesmo quando não tinha muita esperança, o Sam continuava, ajudava o Frodo, motivava ele. Toda essa motivação do Sam é baseada nos soldados ingleses e nesse Bateman, que o Tolkien conheceu em 1914. E uma localização da Terra-média próxima de Mordor, que Frodo, Sam e o Gollum caminharam, que é o Pântano dos Mortos, de acordo com o próprio Tolkien, era uma referência ao norte da França após a Batalha de Somme,
que foi responsável pela morte de 600 mil soldados. E assim como no Pântano dos Mortos, que foi o palco da grande batalha, a Batalha de Dagorlad, entre o Sauron e a última aliança entre os Elfos e os Homens, no fim da Segunda Era. Em um momento do livro, o Frodo ele cai, olha dentro do lago e consegue ver vários mortos dentro da água. E traça-se um paralelo dos Pântanos Mortos com o campo de batalha após a Batalha de Somme, porque, como eu disse, morreram milhares e milhares de soldados, tanto alemães quanto ingleses, e se você passasse por lá após a batalha em si, você via pilhas e pilhas de cadáveres de soldados. O cheiro era insuportável, a visão era realmente devastadora, era uma visão nefasta, e o Tolkien, especula-se obviamente, que ele trouxe isso e botou nos Pântanos Mortos, trouxe essa visão dessa batalha, dessa vivência que ele teve. Por mais que ele não tenha participado da Batalha de Somme, ele recebeu relatos de comandantes, de pessoas que estavam na guerra com ele, que a visão era horrível, era terrível. Pessoal, então esse foi o primeiro episódio da série que eu pretendo fazer sobre a Terra-média. Os próximos temas, eu tenho alguns aqui em mente, mas se vocês quiserem, comentem aí, deixem nos comentários o que vocês querem que eu fale. Qualquer tema relacionado à Terra-média. Personagens, raças, lugares, qualquer coisa eu falo sobre. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.